Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa página. Então nós vamos iniciar falando das compulsões, né? Imagino que você viu o nosso vídeo e entrou até aqui para tirar as suas dúvidas sobre as compulsões e como superá-las. Então vamos partir do princípio, usando o exemplo da compulsão por álcool, né? A minha especialidade é na clínica das compulsões. Eu já faço esse trabalho há mais de 20 anos. Então, nessa pesquisa, nesses estudos, né, quando a gente é especialista numa área, a gente se aprofunda nesse assunto, né? Então, eu percebi que o álcool ele faz parte da nossa história, né? O álcool e qualquer outro tipo de droga, outro tipo de substância, né? E ele ajuda numa questão que é bastante prática, né? Desde que o mundo é mundo, o álcool e outras substâncias eles vão ajudar na socialização do sujeito. Então, se o sujeito tem uma dificuldade de socializar, como por exemplo a vergonha, a timidez, eu mesmo na minha adolescência eu era muito tímido, ainda sou, né? Hoje bem menos, mas eu tinha dificuldade de socializar com as meninas numa festa. E aí a primeira vez que eu usei o álcool, ele me ajudou a superar essa dificuldade de socialização, né? Aquela vergonha, aquela timidez que eu tinha, ela foi embora a partir do momento que eu usei pela primeira vez a substância. Então, esse sujeito ele acaba usando o álcool ou outra substância como um remédio para aquela dificuldade que ele tem. E se a gente entender que esse sujeito que eu estou colocando aqui, ele tem dificuldade na socialização, né, na minha experiência, no tratamento da dependência química e de outras compulsões, a gente percebe que quando a gente tira o álcool, né, ou tira a fonte de desejo, a fonte da compulsão daquele sujeito, o que vai sobrar é a dificuldade que ele tem. Então, se esse sujeito ele tinha dificuldade de socializar, quando você tira o álcool, ele vai permanecer com essa dificuldade, né? E é esse o trabalho que nós vamos fazer. Então a gente tem um curso onde a gente vai ensinar esse sujeito, né, a socializar, a fazer o trabalho de ressocialização. Então, quando nós tratamos a doença da compulsão, seja ela por álcool ou por outras substâncias, nós vamos trabalhar ela sempre em 4 níveis. O primeiro nível é a prevenção. A gente vai tentar prevenir essa dificuldade que a sociedade tem com a compulsão do álcool e de outras substâncias. O segundo nível é na intervenção. Então nós temos a prevenção e a intervenção. Então, se esse sujeito ele já está com dificuldade, ele vai precisar de uma intervenção. Aí no caso a família vai perceber que ele está ultrapassando aí os seus limites, está tendo dificuldade, está tendo prejuízo e ela vai buscar uma intervenção. O terceiro nível é o tratamento, né? Então a família vai intervir e vai conduzir esse sujeito para um tratamento. E o quarto nível é a ressocialização. Então, depois do tratamento, esse sujeito precisa ser ressocializado. E aí que é o fruto do nosso trabalho, né? Então a experiência que eu tenho é nesse processo. Então eu tenho 2 cenários. Eu tenho aquele cliente que já fez um tratamento para compulsão de álcool e outras substâncias, mas ele não consegue, ele até consegue parar um tempo, mas depois ele retorna ao tratamento, ele tem uma recaída, uma recidiva, por conta dessa compulsão pelo álcool e por outras substâncias. E nesses 20 anos de experiência, eu acabei percebendo
que a dificuldade que esse sujeito tem é na ressocialização, é na última ponta do tratamento. Ele tem dificuldade de ressocializar. Quando a gente vai estudar a literatura, a gente vai perceber que tem muitos exemplos de pessoas que falam que depois que ela parou de beber, depois que ela parou de usar outras substâncias, depois que ela parou com as compras, depois que ela parou com o jogo, parece que a vida não tem mais graça. Eles dizem que a vida ficou cinza, não tem cor, não tem graça, né? E aí nós temos que olhar para esse sujeito de uma forma individualizada, respeitando a singularidade de cada um e trabalhar essa dificuldade, né? É o que a gente fala, né? Separar a doença do doente, mas efetivamente, né? Porque a maioria dos tratamentos, eu mesmo no início, eu trabalhava com essa condição. Eu olhava somente para o objeto aonde a pessoa depositava a sua libido, o objeto da compulsão, ou o álcool, ou outras substâncias, ou o jogo. E depois de um tempo eu fui percebendo que quando a gente tirava o objeto da compulsão, sobrava o sujeito e a dificuldade que ele tinha. Então, nesse trabalho, a gente vai criar essa condição de uma forma singular, individualizada, né? Então, dentro desse trabalho, desse curso, o sujeito vai ter condições de avaliar qual que é a sua dificuldade. E aí ele vai fazer lá um inventário das dificuldades que ele tem. E aí eu vou ajudar ele, né? No caso você, a fazer um trabalho. Depois que você identificou, eu vou ajudar você a mapear isso. E aí nós vamos fazer um planejamento para você criar essa habilidade que está faltando. De repente é por conta disso que você não está tendo o resultado que você espera e o resultado que você teve em outras tentativas, em outros tratamentos, né? A minha especialidade é essa, né? E no final desse curso, nós vamos criar uma condição para que você se liberte dessa dificuldade, para que você consiga ter uma vida sem ter que retornar à sua compulsão, né? Nós não vamos negar essa dificuldade, nós vamos criar a habilidade para que você possa superá-la. O nosso objetivo é que você supere a sua compulsão e juntos nós vamos construir isso. Nós vamos construir um planejamento com metas e objetivos, onde você vai poder medir se você está conseguindo chegar no lugar que você deseja, né? Então eu espero que você tenha entendido, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí na nossa página, que a nossa função aqui é ajudar você a se libertar, a superar a compulsão da mesma forma que eu consegui. E usando esse método, muitas pessoas que hoje são meus pacientes também conseguiram superar, né? Para você ter conhecimento, fazem 24 anos que eu não uso mais o álcool e nem outras substâncias. E dentro desse período eu acabei me formando como psicólogo, me especializei na clínica das compulsões e hoje, aos 54 anos, eu tomei coragem e eu tenho condições de ajudar você. Então eu espero ter dado uma clareada aí na sua dificuldade, principalmente para você que já teve outras experiências, né? Então nós não vamos fazer mais do mesmo, nós não vamos ficar aqui trabalhando os passos, a terapia cognitivo-comportamental. Não, nós vamos olhar para a sua dificuldade de socialização. E aí eu não tenho dúvida que você vai atingir o resultado que de repente você espera aí há muitos anos. Certo? Então tem um botão aí embaixo, clica lá no botão, se inscreve e entra nesse curso que eu não tenho dúvida
que você não teve acesso ainda a essa informação, né? Esse método é novo e eu vou estar falando dele nas minhas lives, nas minhas aulas semanalmente. Então siga aí a nossa página Saúde Mental Extrema e aí você vai ter acesso aí a várias informações. Então um forte abraço, clica no botão e eu te espero lá do outro lado.